A doutora Débora tinha falado um pouco antes da gente começar a respeito de um evento, né, que a associação vai promover no final de julho. Na verdade, é a Associação Abaiomi, junto com a Comissão de Igualdade Racial. A gente está nas organizações para a gente fazer uma feira de empregabilidade e empreendedorismo. A gente está previsto para ser no dia 28 de julho, mas a gente vai mandar as informações, a divulgação melhor. Mas essa feira vai ser uma feira realmente pensada para impulsionar os advogados e as advogadas dentro do mercado de trabalho. Então, a gente vai ter workshops falando sobre mídia social, workshops falando sobre construção de currículo. A gente vai ter workshop falando sobre como você fazer sua associação de advogado, como que você abre um MEI, como é que você se organiza juridicamente para estar fazendo os seus serviços. Paralelamente, a gente vai ter algumas bolsas para fazer sorteios, vai ter algumas ações afirmativas para vagas em escritórios, para vagas em empresas. Então, realmente, a gente está fazendo um trabalho para conseguir ter essa inclusão por meio de ações afirmativas, que é papel da OAB. A OAB, como a gente sempre fala, aqui em Pernambuco, é a Casa da Cidadania. Então, se é a Casa da Cidadania, a gente precisa promover e precisa prover, pelo menos facilitar alguns meios para que as pessoas possam se incluir, e principalmente os membros e membras da nossa classe, que também é a maioria. A gente, no censo que a gente fez da advocacia pernambucana, a gente tem mais mulheres advogadas do que homens. E quando a gente fez a interseccionalidade de raça, não lembro ao certo a porcentagem, mas era uma porcentagem muito pequena de diferença das mulheres. Então, tem muitas advogadas pretas aqui em Pernambuco que, apesar da gente estar, infelizmente, historicamente, na barreira da margem da sociedade, o que a gente tem visto aí de forma muito feliz é que as mulheres negras elas têm movimentado, de fato, o sistema para fazer mudanças, né? Como bem disse Angela Davis, né? Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto com ela. Então, quando a gente faz esses movimentos, é engraçado que a gente vê muito, hoje a gente tem visto muito mais mulheres negras, juristas, fazendo essa movimentação. E isso é um espelho, né, para essa base de mulheres que estão. Hoje a gente já consegue ver as estudantes dizendo: ai, eu quero poder crescer e ser parecida com você. Isso, para mim, é um privilégio, porque quando eu era da idade delas, eu não tinha ninguém que eu pudesse dizer. E Para me minto, inspirar, né? para me inspirar. E minto, viu? Eu tinha a procuradora, a doutora Kiara Ramos. Eu tenho o prazer dela ser minha prima. E ela foi a primeira que fez na nossa família o curso de Direito, então foi a primeira advogada e a primeira a ter fazer um concurso que seja no espaço de poder, né? Então, quando eu estava, lembro que quando eu estava na escola ainda, ela tinha acabado de assumir a AGU, eu olhava assim e dizia: eu quero fazer direito, porque eu quero ser igual à minha prima. Então, isso parece ser pouco, mas é muito. Importa. E importa muito, porque dá esse gás para dizer assim: eu também posso chegar lá. Então, é isso que a gente faz aqui. Então, a gente está aqui, com certeza alguém em algum lugar vai dizer: poxa, posso estar lá. E já aproveitando, fazer um pouquinho do merchandising. Quem quiser conhecer a Abaiomi Juristas Negras, pode entrar em contato com a gente, @Abaiomi Juristas Negras, que a gente está de portas abertas aí para auxiliar. Lembrando que a ABAI é com Y, né? Y. ABAYOMI. Mas eu vou deixar os arrobas aqui direitinho para todo mundo. E Abaiomi significa encontro precioso em Iorubá. Tá vendo? O nosso iPod é cultura, hein? Exato. Claro que pode. Claro que pode, né? Eu queria fazer uma última pergunta, apesar de ter guardado aqui um monte de coisa que eu acabei não perguntando para vocês, mas diante de tudo que a gente conversou, eu queria perguntar para vocês hoje, de forma prática, qual é o judiciário ideal? O judiciário ideal é o judiciário que reflita tudo aquilo que a Constituição brasileira prevê. Uma sociedade plural, fraterna,
sem qualquer tipo de discriminação, que preze pelos direitos humanos, né? Então, eu penso que um judiciário que a sociedade merece é aquele que reflita a própria sociedade. Um judiciário colorido, sem sombra de dúvidas, um judiciário em que haja paridade de participação dos gêneros. E esse judiciário é o judiciário pelo qual eu luto todos os dias e faz parte da minha missão continuar lutando por ele. Difícil fazer essa sou exposição dessas, depois viu? do que Edinaldo falou, porque ele realmente traz, né, na verbalização tudo o que eu acho que deva ser. Eu vou fazer outra pergunta, então. Então faça. Hoje eu estou assim, perguntadeira. Doutora Luciana, no seu lugar de mulher negra, porém privilegiada, né, por ser hoje uma mulher que ocupa um lugar, né, de importância, de relevância, sobretudo dentro do nosso judiciário. No seu cotidiano, a senhora já foi essa pessoa que... Eu estou arrodeando, né, para fazer a pergunta. A senhora já sentiu alguma ação racista? Já passou por ela? Diversas vezes. Não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, não. Isso é diário. É uma coisa, é que a gente eu já não vou anotando mais, entendeu? Isso aí já ultrapassou. Mas questões simples, e eu vou reproduzir aqui um fato que aconteceu o ano passado, que tá mais despontado aqui na minha cabeça. Eu estava no meu gabinete com os servidores, e chegou um outro servidor atrás de perguntar alguma coisa. Ele se dirigiu à minha chefe de secretaria, que é uma pessoa, eu brinco com ela, você é transparente, ela é bem branca mesmo. Ela chega a ser transparente. Então, em nenhum momento, aquele servidor, ele não teve nenhuma intencionalidade nenhuma disso. Ele jamais pensou que poderia ser eu, a magistrada. Inclusive, eu estava sentada no birô, tudo, mas ele jamais se dirigiu a ela para fazer uma pergunta, doutora, isso, diretamente sobre o fato específico que ele queria perguntar. Então, são essas questões miúdas, né, que não são, na verdade. Isso vai sendo somado ao longo da nossa vida, a gente vai percebendo. Nós somos treinados, nós temos uma percepção inata. Todo homem, toda mulher, toda criança, infelizmente, já nasce assim. Com essa ideia, a gente já educa o nosso filho dessa forma. A gente percebe, pelo olhar, aquele olhar de lado, que a gente diz, já peguei. É intuitivo nosso. Então, essa é uma marca que fica, nós falamos sobre marca, sobre essa situação emocional, que é uma situação permanente. Hoje, eu já trato isso de outra forma. Inicialmente era revoltada, parecia um siri na lata, não sei, lá deve ter também, né? Pronto, era um sirizinho na lata. Mas hoje em dia eu já compreendo, já estou mais apaziguada, a idade também vai transformando a gente, né? Mas a gente percebe isso. São essas questões que precisam ser alteradas. É dentro do próprio ser. Então, a mudança, claro, está na externalidade, mas está principalmente no interno. A sociedade brasileira, os seres viventes nesse país precisam mudar dentro de si. Essa é o primeiro passo e de grande transformação. As questões externas vão vir, porque vem a rodo, porque a sociedade vai impor isso, mas para doer menos, faça uma autorreflexão, reflita, onde é que está, que história é essa daquele ser humano ser diferente de mim pelo tom da sua pele? O que é isso? Essa é a grande questão, e essa é a grande transformação que nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. E é mais difícil, né? Você falou isso, eu tenho, aí falando algo bem pessoal, conheço uma pessoa, uma criança, e que ela tem 8 anos, mas quando ela tinha 5,
Ela é privilegiada por estudar em colégio particular, mas quando ela tinha 5, ela disse para a mãe dela que a cor dela era muito chata. 5 anos. 5 anos, ela não sabe nem por que ela estava dizendo que a cor dela era muito chata. E o tempo foi passando, a mãe tentou contornar isso, mas até hoje ela está um pouquinho maiorzinha e ainda é incomodada com o cabelo, fala que não gosta. Então, assim, quando a gente fala de racismo estrutural, é de fato como uma raiz, sabe? Que é bem fininha e está em todo lugar. É muito nesse espaço, nesse lugar, porque ele está entranhado e muitas vezes é involuntário. Involuntário. É involuntário algumas pessoas passar na rua por um homem negro e achar que ele vai lhe assaltar. É involuntário. Muitas vezes você está ao lado de doutora Luciana e achar que a doutora Luciana não é a juíza. Porque a estrutura fez as pessoas acreditarem que pessoas negras não podem estar nos espaços de saber e de poder. Então, esse é o maior desafio que eu acho. Que aí eu estou falando de justiça como um todo, pegando esse gancho da doutora Luciana, da gente realmente fazer essa transformação. Porque os nossos filhos vão reproduzir o que a gente reproduz. Então, se a gente começa a conversar sobre isso e as próximas gerações tenham mais afino, mais a fundo essa questão, essa interiorização de que todos somos diversos iguais. Eu escutei muito amigas falando assim, eu não vejo cor. Então, você já está errado. Porque existe cor, você tem que ver cor. O que você não tem que ver é a diferença entre as cores. Mas cor todo mundo vê. Ninguém é, desculpa, cego que não vê a cor. A gente vê a cor, que a gente não pode ver a diferença de cores. A gente não pode subentender que porque a pessoa tem a pele mais escura, ela vai ser menos capacitada, menos privilegiada, tem menos direito de estar naquele espaço, que é normalmente o que acontece. Então, acho que é muito por aí, porque a questão do racismo ela vem muito antes, é muito de criança, de nascer. Então, tipo, quando eu escutei esse relato dessa criança, eu lembrei de mim, de quando eu era criança. Eu sou do interior, também estudava em colégio particular, eu passei um pouco pela mesma situação. Às vezes eu não queria ir para a praia para me bronzear, porque eu não queria ficar com a cor de pele mais escura do que a minha. Porque eu via que colegas que tinham a cor de pele mais escura do que a minha sofriam mais do que eu. Eles eram xingados, bullying, de coisas ainda mais pesadas. Então, assim, são situações que, infelizmente, acontecem. Então, eu estou contando, porque pode ser que alguém que esteja vendo, seja mãe, seja pai, e que não tenha tido essa percepção de que isso pode acontecer, mas que isso acontece na vida da nossa sociedade. E o que a gente mais espera é que tudo isso que a gente faz de aquilombamento, de conversa, de palestras, de provocar o sistema para que o sistema faça ações afirmativas, é tudo em prol para que as próximas gerações, as próximas crianças, elas não tenham esses traumas, eles não cresçam com esse sofrimento de nem entender por que por a sua cor determina em qual situação você está. Então, acho que Mônica, só na linha do que foi colocado pela doutora Débora, até tem uma postagem lá nossa que a gente fala assim, qual é a idade que você precisa conversar sobre racismo com seus filhos? Acho que é uma outra questão. É muito comum que aos 5 anos de idade as crianças já comecem a perceber as diferenças entre elas, né? Então é muito importante que pais, e aí a partir disso que ela disse, talvez você pai, você mãe esteja nos ouvindo agora aqui, de fazer essa conversa, de conversar com seus filhos acerca disso, porque a despeito, apesar de você não se considerar pai, mãe, como pessoas racistas, seu filho, a sua filha vivem numa sociedade que é racializada.
vive numa sociedade onde as pessoas fazem diferença pela cor. E aos 5 anos, ali em média, as crianças começam a ter essa diferenciação e está na hora de você conversar com seus filhos sobre isso. Você fala da sua história, traz a história da menina de 5 anos. Aos 5 anos eu vivi uma situação semelhante. Aos 5 anos a minha filha mais velha viveu uma situação também nesse sentido. Então, e aí existe uma ilustração para dizer a vocês sobre isso, que é a segunda certidão de nascimento. Uma determinada psicóloga chega em um determinado lugar onde tinham apenas pessoas brancas e ela pergunta assim: você, branco, quando foi que você se percebeu branco? As pessoas se olhavam assim: como assim? Quando foi que você se percebeu branco? E as pessoas não tinham resposta. Ela disse: porque todo negro tem um dia que ele se percebe negro. Todo negro tem uma segunda certidão de nascimento. Ele deixa de ser pessoa para ser uma pessoa negra, porque alguém vai lembrar ele dessa condição. Então, que nossas crianças elas consigam se perceber negras, e esse é o meu trabalho diário, que eu acho que de todos nós, mas que elas não vejam, como foi que a criança disse? A cor chata. Que elas nunca mais consigam perceber-se negras numa condição de serem chatas. Porque a gente precisa realmente trabalhar para uma sociedade onde a cor negra ela seja algo que seja querido, buscado. Porque ser negro, né, Luciana, é lindo demais. Agora eu fui bem baiano. É lindo demais. E pode, Pense numa doutora coisa Luciana. Eu queria falar uma coisa. Quando deixo. ela estava falando, rapidinho. Mas que tem tudo a ver. A gente passou assim ao largo de uma questão muito interessante, que tem a ver com espiritualidade e ancestralidade, que são os povos de terreiro. São as religiões de matriz africana. E eu estou trazendo aqui esse tema, inclusive porque, se eu não me engano, o CNJ está fazendo algum trabalho, vai fazer algum curso nesse sentido. Mas o que eu gostaria de falar é que é a religião que sofre mais discriminação, justamente por conta do povo negro que está ali e que vivencia aquela religiosidade. Então, nós falamos sobre vários temas e ela ficou me rodando aqui no meu ouvido e dizendo, tem isso para falar, isso é importante nós falarmos, porque a educação dessa criança, ela precisa ir a partir do reconhecimento do outro como ele próprio. Sim. Né? Então, a educação dos demais em relação à religiosidade também passa por isso, por esse refinamento de entender que aquela religião, o fato daquela criança estar vestindo paramentada para ir a uma festa, para louvar os seus deuses, não a desqualifica de forma alguma. Então, são situações que a gente precisa começar a refinar na nossa sociedade e ter um aprendizado muito mais aprofundado, verticalizar isso, verdadeiramente, de uma forma sincera e clara. Então, precisa ser dito para as crianças de forma geral isso que a gente está falando aqui e de forma clara, específica, com a linguagem delas. Excelente. Se a gente não mudar a partir desse início dessa geração, a gente vai novamente, vamos estar aqui, eu vou estar muito feliz porque eu vou estar lhe vendo, a gente vai estar muito contente, mas vamos estar falando sobre o mesmo tema. Claro. E já não é mais tempo para isso. Nós temos que fazer os enfrentamentos e irmos em frente. Corrigir o que é para ser corrigido. Eu sempre falo, quando eu quero ralhar com os meninos, meus filhos, eu tenho 3, eu digo, tá errado, meu amigo, minha amiga, corrija o rumo e siga em frente. É fácil, fácil. Só basta fazer e querer fazer. E nem é algo que é novo, né? Se a gente pelo menos conseguisse implementar a lei que obriga as escolas fundamentais a estudarem sobre a cultura e a história afro-brasileira,
e a gente conseguisse estar com profissionais qualificados para dar essa matéria, a gente já teria um avanço. Então, tipo, a lei, ela já existe. O movimento, ele já existe. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda Até colocar em agora. prática. É interessante tocar nesse ponto, porque na modificação do Estatuto da Igualdade Racial, há a inclusão da cultura indígena também. Sim. Então, isso é importantíssimo nós pontuarmos, porque é necessário uma qualificação e sempre uma requalificação. Eu achei muito Educação é interessante. tudo. E aí, Mônica, a gente falou aqui de racismo religioso, a gente falou de racismo estrutural, a gente falou de racismo ambiental, a gente falou de racismo institucional, a gente falou de racismo recreativo, a gente falou de racismo genderizado. Então, assim, realmente, para mim, eu diria que está sendo, né, fantástica essa possibilidade de estar aqui com vocês falando sobre tantos temas, e eu espero que as pessoas estejam aproveitando aquilo que foi trazido. É de uma riqueza, acho que é importante realmente, sabe, Luciana, a gente fazer essas falas, porque elas atingem especificamente o nosso povo. Isso, agora estão mais uma vez abertos. Como sempre estiveram, né? Mas agora, para a gente finalmente tentar encerrar. Vocês perceberam quantas vezes a gente tentou encerrar esse podcast e não conseguiu? E se eu ainda fosse fazer todas as perguntas que estavam aqui, com certeza a gente ia precisar daquela série que falou lá no começo. Então, doutor Edinaldo já nos deixou aqui várias mensagens, vários alertas, né? Mas eu queria abrir, então, agora o microfone para vocês fazerem suas considerações finais. Não, só agradecer realmente esse espaço. É muito importante a escola estar dando esse passo, né? Da gente conseguir debater tantos temas diversos e relevantes e falar sobre equidade racial é muito importante. E dizer que a Comissão de Igualdade Racial, juntamente com a OAB e juntamente com a Baiome Juristas Negras, estamos abertas e à disposição para contribuir com a escola em tudo que for possível e necessário. É sempre um prazer estar aqui na escola, é um ambiente extraordinário, a água maravilhosa. Todo mundo Caneca paquerando a também. canequinha que eu sei. Com certeza. Está na minha boca. Mas sabe o que é bom mais ainda? É a gente poder falar o que a gente está falando aqui. De uma forma franca, aberta, clara, direta, conversando com representantes da OAB, veio um colega do outro estado. Que oportunidade extraordinária nós estamos tendo aqui. E poder repassar isso, e aí vamos conclamar todos que assistam, que escutem esse podcast e reflitam, acima de tudo. Eu achei magnífico, agradeço muito a oportunidade, me sinto muito agraciada por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Doutor Edinaldo? É só também agradecer, dizer da felicidade de estar participando desse momento aqui com vocês, estar com a colega Luciana, ter conhecido a Débora, vivenciar aqui, estar ao lado da Mônica, com esse sorriso que nos prestigiou durante todo esse momento que nós estávamos aqui, com perguntas que foram super importantes para que a gente pudesse então fazer esse debate e no nível que nós fizemos aqui, e dizer que eu continuo à disposição para que a gente continue conversando sobre esse e sobre tantos outros temas que são importantes e relevantes para a nossa comunidade jurídica, mas também para toda a comunidade brasileira. Eu é que agradeço imensamente, mais uma vez, a cada uma das nossas convidadas. Foi, de fato, um prazer. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelos alertas, né, pelos ensinamentos. Afinal de contas, é para isso que a escola está aqui, né? Para a gente distribuir, contribuir com conhecimento, com informação. Essa, sim, é a nossa atividade fim. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada a você que nos assiste, que nos ouve. Continue aí, que semana que vem tem mais. Sexta-feira que vem tem mais um episódio do iPod. E a gente vai anunciar durante a semana qual o tema, para você mandar para a gente perguntas, questionamentos e, como eu disse, mais sugestões de temas para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.